Saudações a você que acompanha a programação da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Cândido, lembrando Chico Xavier. Rubens, olá, tudo bem? Tudo bom. Nós estamos aqui mais uma vez, caro telespectador, para cumprirmos, a nossa tarefa de estarmos junto contigo, de levarmos ao seu lar, com sua permissão, evidente, os casos, os assuntos, que o programa nos dá a chance de trazer a você. E é isto, lembrar sempre Chico Xavier será um motivo de satisfação a todo instante dessa lembrança. Querendo sempre entender e deixar a você que nós, juntos, num programa como este, estaremos rememorando este que foi um homem chamado amor. E que ele, então, nos ajude também, na espiritualidade, a fazer com que este programa saia de agrado para você. Saia realmente no campo, do teu prazer, para que você continue entendendo, na realidade, respeitando este que se chamou e que se chama para nós ainda Francisco Cândido Xavier. Rubens, o nosso tema de hoje é Chico Xavier e a família. Aí o telespectador vai dizer assim, mas esse tema já foi, Chico Xavier e a família, vocês já falaram sobre isso. Só que essa família de hoje que nós vamos falar, ela é um pouco mais abrangente. É uma família mais universal, tanto encarnados quanto desencarnados. Como é que o Chico Xavier se relacionava nessa grande família? Nós temos vários casos dele, mas como é que ele convivia tanto com os irmãos que estão na espiritualidade, como com os irmãos que estão aqui ainda encarnados, os que vão reencarnar? Como é que era o convívio dele com essa família universal? O Chico convivia o tempo todo, porque certa feita ele me dizia que ele vivia mais fora do corpo do que no corpo, de onde a gente pode concluir que ele estava ali sempre mais próximo, da visão do lado espiritual. Mesmo assim, encontrando amigos, com seus familiares também, então ele tinha um relacionamento contínuo, com a família da espiritualidade. Mas ele também sofria os percalços, do seu próprio corpo doente, muitas vezes, Ele também, vez outra, também sentia a presença do desânimo, E ele era um ser comum, como todos nós, que está aqui exatamente para também, sentir aquilo que a Terra proporciona, E certa feita ele estava sentado à soleira da porta, muito triste, muito desanimado por questões lá dos seus problemas, de origem e de ordem particular, E Emmanuel chegou a ele então, pôs a mão em seu ombro e dizia para ele que se ele continuasse daquele jeito, ele iria falir. Que ele se propusesse a se animar, E ele dizia que realmente ele estava se sentindo enfraquecido, Precisava realmente de um estímulo mais de energia, mais energético, E Emmanuel então dizia a ele, eu vou te levar numa viagem e você vai entender então o que eu estou lhe dizendo, Dessa necessidade, desse ânimo que você precisa para continuar a sua tarefa, Para que esta tarefa não se perca de alguma forma, E ele então concordou com Emmanuel que assim fizesse, E Emmanuel recomendou que à noite ele tranquilamente pudesse fazer suas orações e que Emmanuel viria buscá-lo para essa viagem. E as coisas assim aconteceram. Emmanuel chegou num determinado momento, o levou
e levou a ele dar esta volta no espaço até chegar num lugar onde as coisas, as imagens eram maravilhosas. E chegando lá, Chico admirou-se de ver toda aquela beleza que ele nunca tinha visto, né, aqui na Terra. E lá na frente, assim, ele começou a observar uma imagem assim de um espírito, de um menino, com uma luz assim toda alaranjada, né? E ele ficou observando, e Emmanuel então foi levando à presença desse espírito, que era um menino, como na imagem de um menino. Ele vendo o Chico, imediatamente o abraçou e o carregou para o seu colo, como se o Chico fosse Se o Chico fosse um menino, né? menino. E pôs a sua mão sobre o Chico, sobre a sua cabeça, e Chico sentiu naquele instante uma energia diferente, né? Um reforço muito grande. E quando isto terminou, quando eles estavam de volta, Emmanuel ia dizendo para ele que, naquele momento, ele recebeu uma transfusão muito grande e energética de fluidos. E assim voltaram para o corpo. E quando Chico acordou no dia seguinte, ele sentiu uma diferença enorme. Ele estava revitalizado, com uma coragem incrível. E Emmanuel falou para ele, se você está vendo, como nós precisamos acreditar, porque os espíritos estão para nós, como os verdadeiros benfeitores. E dali então Chico se pôs todo a vapor, continuou na sua tarefa, né? Também com uma energia dessa, né? Com uma descarga energética dessa, como a que ele recebeu. Não poderia ser diferente, não né? tenha dúvida. Nós precisamos acreditar nisso, né, gente? Precisamos acreditar, porque não dá para a gente entender que nós somos energia pura e que não precisamos do outro. Precisamos desta troca, evidente. É como nós falamos já em programas anteriores, né? O conhecimento precisa se trocar conhecimento. E a energia é a mesma coisa, né? Rubens, eu vou pedir um instantinho para você e a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Até lá!